Equity Expected Value. No jargão do poker, equity expressa quanto do pote uma mão vencerá, em média no showdown contra uma mão ou range oponente. O apelo da equity é que, diferentemente de muitas métricas de poker, ela pode ser calculada de forma simples e precisa. Ao compreender qual fatia do pote sua mão reivindicaria se não houvesse mais apostas, você pode ter uma noção aproximada do quanto a mão vale numa dada situação. Se não houvesse mais apostas, é, no entanto, uma ressalva enorme. Poker é tudo sobre apostar. Quanto mais dinheiro no stack efetivo e mais oportunidades de apostas restantes, menos precisamente a equity representa o expected value de uma mão, a quantia que ela de fato vencerá depois que todas as apostas forem concluídas. Num extremo, considere o que acontece quando você está all-in. Você tem a garantia de ver todas as 5 cartas e o showdown, sem a possibilidade de dar fold ou fazer seu oponente dar fold, ou de colocar mais dinheiro no pote. Sua equity acompanha seu EV exatamente nesse caso, porque não há mais apostas. No outro extremo, considere uma decisão pre-flop num jogo de No Limit Hold'em Deep Stacked. A quantia de dinheiro restante nos stacks é muito maior do que o tamanho do pot, e haverá mais 3 streets de aposta antes do showdown. Consequentemente, algumas mãos com equity relativamente boa, como a 6U ou K2U, têm menos EV do que mãos de equity mais baixa, como 65. Coloquialmente, dizemos que 65 é mais jogável. Se você não tem certeza do que equity ou expected value significa, leia essas peças primeiro. Equity Realization. Equity Realization mede essencialmente a jogabilidade. Ela nos diz quão bem uma mão se sairá em relação à sua equity numa dada situação. Equity Realization é expressa como uma porcentagem. Mãos com EQR maior que 100% overrealizam sua equity, e mãos com EQR menor que 100% underrealizam a sua. Equity Realization é uma ponte entre equity e expected value. Multiplicar a equity de uma mão pelo seu EQR pelo tamanho do pote resulta no seu EV. Equity is EQR in pot é igual a EV, Overrealizing Equity. Há 2 formas de uma mão overrealizar sua equity. 1. Colocar mais dinheiro num pote do qual ela é favorita para vencer. Isso tipicamente vem na forma de dar value bets por conta própria, mas também poderia ser o resultado de dar calling bluffs ou value bets equivocados de mãos mais fracas. 2. Fazer um oponente dar fold numa mão com alguma chance de vencer. Blefar é o exemplo mais dramático disso, mas mesmo mãos muito fortes overrealizam equity como resultado de folds. Um exemplo simples. Você tem AA antes do flop contra um único oponente que, sem que você saiba, tem 72U, a $100 no pot. Sua equity é de cerca de 88% do pot, ou $88. Se você der all-in por mais $100 e seu oponente der fold, você vence o pot inteiro de $100, o que representa 114% da sua equity. Se seu oponente der call, isso é ainda melhor. Você ainda tem apenas 88% de equity, mas agora há $300 no pot, de modo que esses 88% valem $264. Subtraindo os $100 que você apostou, você vence em média $164, ou 186% do que sua equity valia antes de você dar bet. De uma forma ou de outra, você overrealiza sua equity. Essa é uma das muitas coisas ótimas sobre mãos fortes. Não apenas elas têm muita equity, como podem overrealizar essa equity, dando bet para tornar o pote maior e ou negar equity aos oponentes. Blefe é um pouco contraintuitivo, mas mãos muito fracas também tendem a overrealizar sua equity. Isso não as torna boas. Simplesmente reflete que quando você tem muito pouca equity, não é preciso muito para superá-la. Blefs no river, por exemplo, tendem a ter EV baixo em equilíbrio. Um oponente experiente não dará fold numa frequência que torne blefar muito lucrativo. No entanto, as mãos com as quais você blefa tipicamente têm pouca ou nenhuma chance de vencer no showdown, de modo que mesmo uma pequena quantia de EV vinda de blefar é melhor do que sua equity quase nula no showdown. Underrealizing Equity. As mãos que underrealizam equity de forma mais dramática são, de fato, mãos de força média, aquelas que têm uma chance razoável de vencer no showdown, mas não são fortes o suficiente para dar bet por valor. Isso faz sentido quando você se lembra de que Equity Realization mede a jogabilidade, o quanto uma mão se beneficia ou sofre com oportunidades futuras de aposta. Mãos fortes se beneficiam ao tornar o pote maior. Mãos fracas se beneficiam ao blefar. São as mãos do meio que sofrem ao apostar, porque elas arriscam tanto colocar mais dinheiro contra mãos melhores, quanto dar fold para mãos inferiores. Essas são as 2 formas de underrealizar equity. 3.
Colocar mais dinheiro num pote do qual você não é favorito para vencer. Mesmo se as pot odds tornarem um call correto, você ainda preferiria não colocar o dinheiro se houvesse uma forma de chegar ao showdown sem fazê-lo. 4. Dar fold quando você tem uma mão com chance de vencer no showdown. Quanto maior sua chance de vencer, mais sua mão sofre ao dar fold da sua equity. Dar fold numa mão com um out no river não lhe custa muito, já que você provavelmente não ia vencer mesmo. Dar fold na melhor mão para um bluff no river é um erro caro que lhe custa o pote inteiro. Estimativa da Equity Realization. Equity Realization não mede o valor absoluto de uma mão. Lembre-se, mãos muito fracas frequentemente over-realizam equity, mas ainda assim têm EV baixo. Contudo, combinando o EQEV com uma estimativa aproximada da sua equity, você pode ter uma noção melhor do quanto sua mão realmente vale e se você deve continuar investindo nela. Equity Realization é sempre contextual. Ela depende de fatores como posição, textura da board, tamanhos de stack e a composição da range de cada jogador. Não podemos tirar uma conclusão como A9L tem Equity Realization ruim de forma isolada. Mais do que podemos concluir, A9 é uma mão ruim. Solvers podem nos dizer o EQR exato se ambos os jogadores jogarem uma estratégia de equilíbrio nas streets futuras, mas em jogos de poker reais, isso raramente acontece. À mesa, você só pode estimar a Equity Realization futura de uma mão. Algumas regras práticas úteis. 1. Todas as mãos têm EQR mais baixo ao jogar fora de posição. 2. Mãos que antecipam dar value bet ou blefar de forma lucrativa em streets posteriores têm EQR mais alto. Isso inclui tanto mãos que já são boas candidatas a dar bet, quanto aquelas com potencial de melhorar para uma mão forte o suficiente para dar value bet, ou para ter um blocker importante que tornará blefar lucrativo. 3. Por outro lado, draws para mãos de força média under-realizarão equity, assim como made hands de força média o fazem, porque enfrentarão os mesmos dilemas, mesmo que tenham a sorte de melhorar. 4. O EQR depende de quão bem você e seus oponentes jogam as streets posteriores. Se você perder oportunidades de dar value bet ou blefar, você não realizará tanta equity quanto um solver preveria. Se seus oponentes perdem tais oportunidades, ou se pagam leve demais aos seus value bets ou dão fold com muita frequência aos seus bluffs, você pode realizar mais equity do que um solver preveria. 5. Quando sua range consiste majoritariamente de mãos fracas, as mãos fortes raras realizam mais equity. Do mesmo modo, quando sua range consiste majoritariamente de mãos fortes, as poucas mãos fracas realizam mais equity. 6. Ranges mais fortes realizam mais equity porque geram mais fold equity. Ranges mais fracas realizam menos equity porque frequentemente são empurradas para fora do pote. Equity Realization, fora de posição. A imagem a seguir mostra a Equity Realization de cada mão na range do BB ao jogar um MTT 50BB Deep num pot Heads Up contra um Razer do HJO num flop de JT9. Note que a maioria dessas mãos under-realiza sua equity, o que é consistente com a regra number 1 acima. Observe as mãos que têm EQR 100% e tente identificar por conta própria porque cada uma delas over-realiza sua equity. As respostas estão abaixo da imagem. BB Equity Realization. Majoritariamente, estas são as mãos mais fortes na range do BB. Straights, sets e two pairs. Isso é verdade mesmo para bottom two pair e para a ponta baixa do straight. Como a range do BB é ampla e majoritariamente fraca, suas poucas mãos fortes todas superam o esperado, mesmo quando não são os nuts literais. Ranges fracas esperam enfrentar mais agressão, então as poucas mãos fortes nelas são pagas mais. A maioria dos draws de over-realize equity, mas os mais fracos não. A 32 realiza apenas 87% de equity. Isso ocorre porque 2. Draws mais fracos têm mais probabilidade de serem empurrados para fora da sua equity por apostas antes do river. E mesmo quando eles se completam, eles arriscam esbarrar em flushes mais altos. Para esclarecer, a 32 ainda overrealiza sua equity quando faz um flush. Mas a recompensa é menor do que seria com draws melhores. E, portanto, não compensa totalmente todos os outros cenários em que essa mão underrealiza sua equity. Um draw de straight por si só não é suficiente para overrealizar equity nessa board. É difícil ser pago quando 4 cartas sequenciais estão na board, especialmente se o flush também se completar. QJO tem EQR 100% apenas quando tem a Q, e mesmo assim mal passa do limite. Tenha em mente, no entanto, que QJO tem muita equity bruta, cerca de 76%,
De modo que dizer que ela tem desempenho inferior à sua equity não é dizer que é uma mão ruim. Draws para straights mais baixos se saem muito pior. Um par mais um open-ended draw costuma ser uma mão robusta, mas 98 realiza menos de 25% da sua equity. Bottom pair por si só não é muito forte nessa board, e dar draw para a ponta baixa de um straight de 4 cartas tampouco é particularmente valioso. Essa mão carece do nut potential necessário para alavancar implied odds. Um backdoor flush draw a ajuda bastante, puxando o EQR para quase 50%. Isso ocorre não apenas por causa do potencial de obter valor de um flush draw, mas também porque a 98 às vezes conseguirá dar semi-bluff ou ver mais uma carta num turn, num cenário em que um combo diferente de 98 seria forçado a abrir mão da sua equity. Equity Realization. Em posição H-Jaw, com o benefício da posição, realiza equity de forma muito mais eficaz do que o bebê. Aqui está como suas mãos se saem no mesmo cenário. Note que o EQR do HJ é mais alto em toda a range. Quaisquer duas cartas nas mãos do jogador em posição, que também se beneficia de ter uma range mais forte e, portanto, mais fold equity, se saem melhor do que se sairiam nas mãos do seu oponente fora de posição. A A2 do HJ realiza quase 100% da sua equity, por exemplo, enquanto a do BB realiza menos de 2%. Isso ocorre porque a range mais forte do HJ permite que ele blefe de forma lucrativa mesmo com mãos muito fracas, enquanto o BB quase sempre acaba dando fold nas mesmas mãos para um bet no flop. Uso da Equity Realization. Você pode usar sua compreensão da Equity Realization, combinada com uma estimativa da equity de uma mão, para tomar melhores decisões sobre se deve continuar para um bet ou fazer o pote crescer voluntariamente. Por exemplo, aqui está a range de fold do BB ao enfrentar uma continuation bet de 33% do pot nesse flop de JT9. Um bet de 33% do pot oferece odds de 4,1, e ainda assim, muitas dessas mãos dão fold com mais de 20% de equity. Por quê? Porque elas esperam underrealizar essa equity, e de forma bastante dramática em alguns casos. 97U dá fold apesar de ter 44% de equity. Pares ruins, draws para straights ruins e até mesmo algum ace high poderiam dar call se esse bet fosse all-in e eles tivessem a garantia de realizar sua equity. Eles precisam abrir mão dessa equity no flop porque jogarão mal nas streets futuras e frequentemente serão empurrados para fora da sua equity antes do showdown. Conclusão? Equity Realization é uma ponte entre equity e expected value. Ao tomar decisões à mesa, você não conhecerá esses valores com precisão. Estimar sua equity e então ajustar com base nas diretrizes deste artigo para se você espera under ou overrealizar essa equity o ajudará a tomar decisões mais precisas do que pensar apenas em termos de equity. Isso também o encorajará a planejar com antecedência, considerando quais ações sua mão tomará em vários runouts.